Estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. E olha, homem é preso com droga escondida no tanque de lavar roupa. Isso aconteceu em Campinas e a repórter Lícia Manjavac acompanhou a ocorrência. Traz aqui, Marcão. Ney, aperte o play. Rodrigo Rodrigues da Silva, de 34 anos, foi preso no fim da manhã. Ele estava em frente à casa onde morava, de Intelesp, em Campinas, quando policiais em patrulhamento pelo bairro desconfiaram da atitude suspeita dele. Ao ele avistar a viatura, ele saiu correndo e entrou na residência. Do lado de dentro, os PMs encontraram pouco mais de meio quilo de cocaína, 7 quilos de maconha, centenas de empendorfes vazios, além de uma balança de precisão, que possivelmente era usada para pesar a droga. Inicialmente, lá quando ele foi preso, ele informou para os policiais que ele pretendia transportar essa droga para a cidade de Miguelópolis, no estado de São Paulo. Mas aqui na delegacia já ele resolveu não falar mais nada e disse que pretende permanecer calado. De acordo com a polícia, o traficante já era procurado por ter cometido o mesmo crime na cidade de Ituverava. E ele já tinha antecedentes por esse mesmo crime, então provavelmente ele já vinha traficando lá há algum tempo. Provavelmente, a reincidência é muito comum nesse tipo de crime aí, que é o tráfico de entorpecentes. Então, isso suspeito agora, claro, vai ser interrogado e é muito provável que a polícia vai conseguir mais informações para traçar aí a rota que fazia essa droga. Deu para perceber que ele tinha ali na casa dele um ponto importante de distribuição. Você vê uma quantidade razoável, né, de droga já embalada, algumas cápsulas e alguns frascos vazios, né, e uma quantidade ali também de material usado, balança de precisão, aquela coisa de rotina, onde a polícia realmente, aquele cenário que a polícia encontra quando consegue identificar um local, um ponto de venda ou um ponto onde esse tipo de material é estocado. Então, o cidadão aí realmente vai ter muito trabalho para explicar, né, o porte desse material. Já tinha antecedente, já tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico, né, de drogas, e agora certamente vai ter mais essa dor de cabeça aí, vai ter mais essa bronca, como diz aí no jargão policial militar. Então, está aí, outro trabalho da polícia, que a gente sempre fala aqui, que não termina aí, né? Depois entra agora a polícia judiciária para tentar montar o quebra-cabeça e conseguir outras informações. De onde ele comprava, para quem vendia, né? De onde essa droga vinha. É claro que esse pessoal aí, os soldados do crime, não refinam droga, não produzem droga, não plantam, no caso aí a maconha, sempre vem de outro lugar. Então é um trabalho que a polícia agora judiciária vai fazer. Olha, uma operação da DIG de Campinas desativou um local usado para adulterar veículos. A Andréa Marques acompanhou. Ney, aperte o play. O espaço não chamava a atenção, mas os policiais já suspeitavam de atividades ilegais no bairro Jardim Santa Mônica, em Campinas. Após uma semana de patrulhamento, a polícia descobriu como os bandidos agiam. Aqui funcionava uma verdadeira oficina do crime. Lixas, chaves de roda, marreta, tudo era usado na ação criminosa. Para a polícia, era desta forma que eles modificavam o chassi dos carros. Este caminhão foi encontrado no local com o número de identificação raspado e as placas trocadas pelos criminosos. Segundo investigações, o veículo tinha sido roubado em Sumaré. 2 homens estavam no local e foram detidos. Evandro Luiz e Oséias vão prestar esclarecimentos na DIG. Oséias já tem passagem por receptação, mas em depoimento disse que não cometeu o crime. Cheguei, o portão estava aberto. Fui fechar o portão, simplesmente chegou a polícia e me prendeu. Estou trabalhando. Olha o jeito da minha roupa. Estou trabalhando, o rapaz veio e me prendeu, né? Para a polícia, os veículos eram adulterados para depois serem vendidos. Outra hipótese é que esses carros eram usados em ações criminosas. As investigações continuam. Tudo tem que ser investigado, né? A contraprova, aquela coisa toda. O álibi, né, do acusado ali, do suspeito, vai ter que ser checado. Tudo que ele coloca como contraprova, né, como álibi ou como explicação, como justificativa para estar no local,
tem que ser apurado, mas a polícia já está careca de ouvir as desculpas mais esfarrapadas dos bandidos que são pegos com a boca na botija. E é claro, já por ter antecedente, por receptação, como contou a nossa equipe e a polícia, então já é um indício, maior, um elemento a mais que complica a situação desse cidadão aí. Agora dá para imaginar que o local era administrado ali por gente que conhece o ramo, viu? O balcão lá, o barracão era bastante organizado, você vê aí, tem muita fábrica, muito empresário estabelecido que não tem um barracão bem montado como esse que a gente vê nas imagens. A gente verifica ali as ferramentas espalhadas, todo o material ali para raspar a numeração de identificação do veículo, aquele número que é gravado no chassi pela montadora. E eu estou impressionado aí com a qualidade desse barracão ainda, viu? Olha, parece aqueles depósitos de empresas multinacionais, aqueles centros de logística. É um barracão importante, com um tamanho de dimensões aí que faz inveja a muito empresário estabelecido, usado para o crime, e com caminhões, Então, caminhões sendo adulterados, placas sendo trocadas e adulteradas também para criminalidade. Ou para revender, ou para usar em assaltos, qualquer coisa desse tipo, mas sempre, claro, dentro de algum tipo de delito para os marginais. Você verifica aí algumas já que estavam sendo preparadas para terem o número raspado, partes de caminhões, e aí o sistema ali da polícia conseguiu flagrar e pelo menos neste caso aí estancar a prática delituosa. Mas é um problema, viu? É um problema porque a gente sempre lembra, Quando as pessoas roubam peças, adulteram veículos ou para revenda ou para desmanchar o veículo e vender as partes, isso só acontece porque tem quem compra. Existe um mercado paralelo importante, principalmente em grandes centros como é a região de Campinas. Então, esse é um problema, é um desafio para as autoridades constituídas, para as forças policiais, identificar quem é que compra, além de estancar ali, além de apreender esse material, identificar o barracão, fazer a detenção desses indivíduos e verificar até que ponto eles eram envolvidos para eventualmente responder a um processo na justiça, precisa saber para onde esse material ia, quem é que encomendou, porque esse é o grande problema. Porque a partir do momento em que não existia a receptação de um determinado produto roubado, o bandido vai parar de roubar aquilo. Não tem motivo, ninguém rouba caminhão para passear, para dar um rolê na rua. A pessoa rouba um caminhão porque ou ele vai ser desmanchado e vendido em partes, ou ele vai ser adulterado e revendido para um caminhoneiro, sei lá, para alguém, ou que vai querer levar vantagem, ou justamente para marginalidade, que é algum tipo de delito aí as pessoas usam caminhões. Então, é preciso investigar e conseguir atingir a cadeia toda. Quem dá ordem, quem executa e quem recebe, quem paga pela mercadoria roubada. E aí, meu amigo, é que com a cadeia toda identificada, a gente começa a dar um basta nesse tipo de delito. Olha, homem morre baleado no rosto em Limeira. 2 amigos dele também foram atingidos pelos disparos que partiram de 2 criminosos em uma moto. O repórter Felipe Pereira está ao vivo e tem as informações. Boa tarde, Felipe. Olá, Sena. Boa tarde a você, quem acompanha o Brasil Urgente nesta sexta-feira. Um crime bastante estranho, viu, Sena? A polícia investiga o que aconteceu. Nós vemos as imagens aí, gentilmente cedidas pela equipe do RapidoNoar.com, o nome do jornalista Lucas Claro. A gente agradece aí a sessão dessas imagens. Esse crime, Sena, aconteceu na noite de ontem na Avenida Virgílio Bacinello, que fica ali entre os bairros Abílio Pedro e Belinha Ometo, em Limeira. De acordo com a polícia, Sena, 3 pessoas estavam em frente de uma casa quando pelo menos 2 pessoas aí desceram de uma motocicleta e começaram a atirar. Claudemir de Jesus Barbosa
levou um tiro no rosto e acabou morrendo 50 metros. Ele conseguiu andar 50 metros na própria avenida e morreu ali mesmo no local. Anderson Ramos Bispo foi atingido 2 vezes, no rosto também, na perna, e foi socorrido pelo SAMU, levado para a Santa Casa. Nós não temos o estado de saúde dele, a Santa Casa não liberou essa informação para a gente. Agora, Senna, o que chama a atenção é que o terceiro indivíduo foi baleado na mão, só que ele não foi encontrado pela polícia. A polícia relatou que quando eles chegaram ao local do crime, apenas estavam o Claudemir, que já estava morto, e o Anderson. A terceira pessoa que estava com eles na frente da casa já tinha sumido, literalmente sumido. Até agora, o paradeiro dele é desconhecido. Uma rápida perícia ali feita pelos próprios... Na verdade, não chegou nem a ser perícia, né? Apenas um trabalho ali visual, um primeiro momento ali feito pela polícia, apontou que os tiros partiram de uma pistola calibre 380. A polícia agora segue investigando quem poderia ter feito isso. Muitas pessoas se aglomeraram ali na região da avenida para descobrir o que estava acontecendo. Chamou bastante atenção esse crime na noite de ontem em Limeira. É uma avenida bastante movimentada, inclusive ali na divisa entre os bairros Abílio Pedro e o Belinha Ometo. O corpo do Claudemir de Jesus Barbosa, foi sepultado agora há pouco no cemitério Parque em Limeira mesmo. Senna. Olha, um crime aí com circunstâncias no mínimo estranhas realmente, como chamou a atenção o Felipe Pereira, porque realmente uma pessoa baleada na mão não ficou nem para aguardar atendimento médico, né? E eu não sei se você tem informações, Felipe, de que se esse pessoal aí tinha alguma passagem pela polícia ou algum envolvimento, mas em princípio esse cenário leva a acreditar, pelo menos em indícios, de que poderia ser uma execução, uma desavença, acerto de contas, coisa desse tipo, né? A informação de se eles tinham passagem ou não foi passada pela polícia para a nossa produção. Agora, o caso ele foi registrado, pelo menos de acordo com as informações que nós temos, foi registrado como execução mesmo, viu? A Delegacia de Investigações Gerais é quem assumiu o caso, é quem apura essa morte. A princípio, se trata de uma execução, mas existe também a possibilidade de ser um homicídio. E se essa possibilidade do homicídio se concretizar, é o primeiro homicídio registrado ali naquela região, viu, Senna? Realmente, pode ser. As duas hipóteses estão certamente na linha de investigação da Polícia Civil, a Polícia Judiciária, mas é muito estranho, né? Alguns elementos, alguns fatos ocorridos aí nessa cena do crime, nesse cenário do crime, chamam a atenção. O fato realmente da pessoa ter sido abordada direto e com um tiro na cabeça, né? A pessoa descer do veículo, a motocicleta, e atirando. E o fato de uma das vítimas não ter pedido socorro, isso é muito estranho, né? Não ter esperado para a ocorrência. Normalmente a vítima de um caso como esse aguarda, espera, volta, relata, registra boletim. Quer dizer, esse ponto é muito obscuro. E por outro lado, claro, né, você vê aí o pessoal ali do serviço funerário, você vê também os peritos. Então, o pessoal fez ali uma primeira análise, isolou a área, recolheu cápsulas, né, para identificar o calibre da arma, de onde saiu o disparo, e consegue elementos ali, reunir alguns elementos fundamentais para depois remontar a cena e chegar de alguma maneira ali, materializar a prova quando tiver algum suspeito, né? E evidentemente quando também conseguir localizar a arma do crime. Então, por enquanto, a gente fica aguardando outras informações, agradecendo já ao Felipe Pereira pelas informações e também ao jornalista Lucas Claro, que é do site rapidonoar.com, pela gentileza de ter cedido as imagens aqui para o Brasil Urgente. O que nós temos agora, Vini? Já agradecemos o Lucas aqui e agora temos outras informações aqui. Dados do Mapa da Violência 2013 apontam que os jovens são as principais vítimas de homicídio em Campinas. Isso coloca a cidade na pior posição do ranking em toda a região metropolitana. Quem acompanhou esses dados e tem mais detalhes é a repórter Karina Rica. Traz aqui, Marcão, no telão. Ney, aperte o play.
Há menos de 3 meses, Israel viu o filho de 15 anos ser morto por um motivo banal. Ao tentar apartar uma discussão entre a tia e outra mulher, ele levou um tiro. Uma pessoa armada puxou do revólver e atirou no meio da confusão, pegou em cima do ombro do meu filho. O assassinato do filho do técnico de segurança do trabalho mostra uma realidade enfrentada hoje na cidade. Os jovens se tornaram as principais vítimas de homicídios em Campinas. A taxa de mortes de pessoas entre 15 e 24 anos é de 25,5 a cada 100 mil habitantes, 8 pontos acima da taxa geral da população do município, que é de 17,1. Os dados colocam Campinas na pior posição do ranking de violência entre as cidades da RMC e em 37º lugar no estado de São Paulo. O mesmo cenário foi visto em Sumaré, onde a taxa é de 25,2 homicídios de jovens, enquanto a geral é de 20 mortes. As duas cidades vão na contramão da maioria dos municípios da região. Em Hortolândia, Paulínia, Cosmópolis, Valinhos e Santa Bárbara do Oeste, por exemplo, a taxa de morte entre os jovens é menor que a média da população em geral. Nos grandes centros, nós temos uma tendência maior à ausência ou à redução da oferta de serviços do poder público. A tendência é que a juventude cresça um tanto mais desacompanhada. Problema realmente, um mapa aí preocupante para a juventude. E olha, um jovem de 17 anos saiu para dar uma volta na praça e desapareceu, deixando a mãe e a avó desesperadas. A família, que já fez buscas por toda a parte, pede ajuda para conseguir informações que possam ajudar a localizar o rapaz. Quem acompanhou o drama desta família foi a repórter Lícia Manjavac. Traz aqui Marcão no telão. Ney, aperte o play. Depois de morar praticamente a vida inteira longe da mãe, Scott Hércules Sampaio Alvino estava vivendo nesta casa com a mãe e a avó há apenas um ano. Aqui o jovem de 17 anos fazia companhia para a dona Lauride Soares. A mãe já tá só o pó do caco. Você sabe que a mãe ama você pra caramba. Seu parceiro da mãe de tudo. Você ajuda a mãe a fazer tudo. Sem você não sou nada. Apesar do esforço da família em dar uma boa educação para Scott, ele abandonou os estudos. E para piorar, começou a andar com um grupo de amigos que dona Laurides não confia. Porque o problema dele é que ele arruma muita confusão. Eu tenho medo de alguém ter batido nele, agredido ele, ou ele ter feito alguma coisa para alguém, falado alguma besteira para alguém, ter feito alguma coisa ruim para ele, só isso. Na tarde do dia 24 de julho, o adolescente saiu de casa dizendo que ia dar uma volta nesta praça, mas desapareceu. Desde então, esta mãe luta diariamente para ter notícias do filho. Em busca de informações, já foi a hospitais, à casa dos amigos e até a lugares que nunca imaginou que iria. Já fui no necrotério, na FEBEM, nas delegacias, ninguém sabe dele. Eu andei até em Biqueira, atrás do meu filho, e não achei. Tudo quanto é lugar ruim e bom, eu procurei e não achei. Agradeço muito a Band e vim aqui fazer uma reportagem para procurar meu neto, viu? E os amigos, que não sejam amigos, se souber de alguma coisa, ligue pra gente, por favor. Em casa, dona Lauride se entrega à tristeza. A senhora consegue se alimentar? Está conseguindo dormir? Não. Comer é impossível. Ando em qualquer lugar, só penso nele. Volto pra casa, só sentar e chorar. Dormir é impossível. Comer piorou. Porque sem notícia não dá para ficar. Alguém que estiver com ele, não onde que ele estiver, se ele estiver com alguma mulher, seja com quem for, pelo menos liga para a mãe, fala para a mãe onde você está. Se você não quiser voltar mais, se você estiver bem onde você estiver, a mãe vai deixar você ficar. A mãe só quer saber onde você está. E a Band, o Brasil Urgente, se solidariza com o drama da família, porque realmente não tem nada pior para uma família do que ter uma pessoa desaparecida, sem saber exatamente o que aconteceu, sem ter informações do paradeiro, sem saber se a pessoa saiu por querer, se houve algum problema, se sofreu um acidente, né? Se ele se desorientou por alguma razão, né? Se perdeu a memória. Quer dizer, a família fica desesperada.
Às vezes, né, quando acontece uma tragédia numa família, né, a pessoa ali passa por uma situação complicada momentaneamente, depois se conforma, o próprio tempo e Deus consegue fazer com que a pessoa se conforte. Mas você ficar um período sem ter a menor informação, sem ter a menor noção do que possa estar acontecendo com um parente, é uma coisa desesperadora, é muito complicado. E é por isso que a Band está sempre pronta, né, a realizar esse tipo de prestação de serviço, né, para verificar se de alguma maneira pode ajudar. Assim como aconteceu essa semana com aquele menino lá, o Christian, né, e a mãe Kelly, que estava desesperado, um menino de 10 anos, que no fim das contas ele saiu sem avisar a mãe, estava na casa de um amigo e estava uma semana lá já, né? E aí com a reportagem da Band, felizmente, acabou se desfazendo o mal-entendido e o menino voltou para casa. Então a gente sempre tem a esperança de que uma situação parecida com essa, né, tenha acontecido para a pessoa voltar para o lar, dar notícia, dar um telefonema e deixar a família ali mais tranquila. Então está aí a fotografia, se alguém tiver alguma informação que possa ajudar. Tem o telefone da família, ô Vini? Não tem, né? A família não deixou, infelizmente, o telefone, mas a gente pode, então, deixar o Disque Denúncia, o 3236-3040, que é sempre um telefone bem-vindo, né? É sempre muito simples de se utilizar, tem toda uma equipe ali treinada, né, capacitada para receber e triar as informações e dar o encaminhamento para a polícia, para a autoridade responsável, para efetivamente dar uma solução. Então tá aí a fotografia desse rapaz que saiu, que desapareceu, e a família quer muito saber notícias dele. A gente, portanto, continua aguardando aqui e acompanhando o caso para verificar e torcendo, evidentemente, para que nada de mal tenha acontecido. Tem outra informação importante aqui, a Secretaria de Saúde de Nova Odessa abriu sindicância para apurar as circunstâncias da morte de um aposentado de 77 anos no hospital público da cidade. Com crise de tosse, ele procurou a unidade várias vezes, depois foi internado com fortes dores no peito e acabou morrendo. A família acredita que o idoso tenha sido vítima de negligência médica. A repórter Lícia Manjavac esteve lá. Traz aqui pra gente, Marcão, no telão. Ney, aperte o play. Aos 77 anos, seu Wagner Ziplis era um idoso com uma saúde de dar inveja. Apesar da idade avançada, nunca teve nenhuma doença grave, mas nas últimas semanas começou a tossir constantemente. Por diversas vezes foi atendido no Hospital Municipal de Nova Odessa. Quando se sentia melhor, voltava para casa, mas a doença parecia não abandoná-lo. No dia 26 de julho, seu Walter piorou. Sentindo muita falta de ar, ele foi internado, mas segundo a família, aqui no hospital, recebeu apenas soro fisiológico e fez uma inalação, intervenções que de nada adiantaram. Quando eu cheguei no quarto, ele estava apenas com uma máscara de oxigênio, sozinho, sem nenhum equipamento de emergência do lado dele. O oxímetro de pulso, que mede a saturação de oxigênio dele, não estava com ele. Eu coloquei no dedo dele. Preocupada com o que viu, a nora do aposentado começou a questionar os médicos sobre o que estava sendo feito com ele. A médica que apareceu lá, ela não deu suporte nenhum, ela me desmaltratou, foi feito um boletim de ocorrência contra ela e ela veio para cima de mim dizendo quem que eu era ali, que a médica era ela, que ela ia chamar a polícia, que ela ia me pôr para fora. Lígia contou que a médica ficou completamente alterada e chegou a dizer que não atenderia ao paciente caso ela insistisse em ficar no quarto. Seguranças vieram, me retiraram, me colocaram para fora, trancaram a porta do hospital e não deixou mais ninguém entrar. Em busca de informações, a nora do paciente conversou com outra médica que aparece nestas imagens gravadas por um celular, dizendo que a funcionária que deveria estar atendendo seu Wagner havia faltado ao plantão. E ela não veio. Não veio, desde as 3 horas ela foi comunicada. Ela ganhou o plantão do dia e não fez jus ao pagamento que ela recebeu. Aí ela quer empurrar para todo mundo fazer o serviço dela e ela fica dormindo em casa ganhando. Você acha justo isso? Não.
Inconformada com o que estava acontecendo, a família do aposentado foi até a delegacia e fez um boletim de ocorrência. Quando voltou ao hospital, seu Wagner já havia morrido. Para eles, houve negligência no atendimento do idoso. Ele foi totalmente negligenciado. A Secretaria Municipal de Saúde informou que já foi aberta uma sindicância interna para apurar o que aconteceu. Se forem constatadas irregularidades, o caso pode ser encaminhado à Comissão de Ética do hospital e até ao Conselho Regional de Medicina. Em nenhum momento ele ficou sem atendimento médico. As médicas estão trabalhando, não estão trabalhando? Não, elas são plantonistas, tem dias que elas vêm fazer plantão e tem dias que não. Não posso afastá-las no momento porque nós não apuramos ainda. Nós abrimos uma sindicância e os atos serão investigados, de todos eles. E se for necessário, o próprio órgão de classe os irá julgar. Olha, tem que realmente investigar, mas investigar de maneira séria, investigar a fundo. Vamos condenar o hospital? Não. Vamos condenar a médica? Não. Vamos condenar a enfermeira? Não. A equipe toda? Também não. Mas que existem indícios, existem. Indícios não são provas, por isso chamam-se indícios. Agora, existem elementos estranhos nessa história. Mesmo que não tenha havido negligência ou erro médico, o fato é que tem que se discutir se uma pessoa de plantão poderia estar fora do hospital para dar uma orientação à distância, o que a gente vai ver com detalhes daqui a pouquinho. Outra coisa que tem que discutir, é claro que a família de um paciente em estado grave, que já passou várias vezes por atendimento e que chega ali com um quadro pior, agravado, no pronto-socorro e é levado às pressas para a unidade de terapia intensiva, é claro que esse parente está nervoso, está em choque, está preocupado, quer informações. O médico tem que ser um profissional preparado para atender bem a família. Tentar apaziguar, tentar controlar, tentar tranquilizar, explicar que está fazendo o melhor possível, explicar que o hospital está dando todo o suporte e tentar tranquilizar. Não é expulsar o parente a chicote dizendo que vai chamar a polícia. Eu acho que esses elementos, esses pontos precisam ser analisados. Agora, é claro que uma investigação séria vai verificar exatamente em que circunstância aconteceu, se houve negligência, se os primeiros atendimentos não foram satisfatórios, se a prescrição não foi condizente e se demorou muito para observar que era uma coisa mais grave. É claro que a investigação, se for rigorosa, se for boa, vai chegar a uma conclusão se isso ocorreu ou não. E olha, a nora do aposentado conversou com uma funcionária sobre o procedimento adotado pela equipe que estava no hospital no dia da morte. Ela também teve acesso aos prontuários e acredita que existem indícios de que algo errado aconteceu. Vamos ver aqui a sequência da reportagem. Ney, aperte o play. Cadê o juramento, entendeu? Ou seja, será que meu sogro foi o primeiro? Eu acredito que não. Eu acredito que a negligência ali já vem de muito tempo. Muita gente deve passar por isso e muitas pessoas que não entendem, eles falam, ai, piorou. Uma morte mal explicada. Médicos e parentes de paciente frente a frente diante de um problema no atendimento. A confusão aconteceu no Hospital Municipal de Nova Odessa. Seu Wagner Ziplis foi internado na sexta-feira com tosse e falta de ar. Mas, de acordo com a família, durante os dias em que ele permaneceu sob cuidados médicos, foi vítima de negligência. Ele foi ao hospital reclamando de tosse, tá? Uma semana atrás. E nesse intercorrer dessa semana, ele fez vários exames, retornou várias vezes ao hospital, foi medicado, fizeram vários exames. E na sexta-feira à noite, ele retornou para fazer uma inalação. Aí a médica de plantão que estava no hospital resolveu interná-lo, tá? Ele ficou internado o sábado, chegou no domingo, a partir das 15 horas ele começou a passar mal, tá? Provavelmente ele teve um broncoespasmo lá, de acordo com o que está no prontuário, e tem uma parte lá que fala no prontuário que foi comunicado à médica responsável, ela mandou medicar soro fisiológico. O principal problema teria sido a suposta
falta de uma profissional que estava de plantão no dia 28 de julho. Durante conversas com outra médica, a nora do paciente teve acesso ao receituário e gravou a explicação da funcionária. 15 horas, paciente calmo, hipocórico, cabeceira elevada, saturação, oxigênio 12 litros, PA 7/5, saturação 88%. No vídeo, a médica dá a entender que se seu Wagner tivesse recebido tratamento adequado desde quando a saúde dele piorou, talvez ainda estivesse vivo. Ele estava por insuficiência. Essa sororoca que você estava ouvindo era o edema que ele estava evoluindo desde as 15 da tarde, que ele estava saturando com 12. Você está entendendo? Ventilando com 12 litros e saturando 88. Ele já vinha fazendo um edema em decorrência de VCC, então ele não tinha BCP. Inconformada com a aparente falta de comprometimento dos médicos, Lígia pretende mover um processo na justiça. Meu sogro não volta, mas eu vou fazer isso por ele, pelo descaso que eu vi lá, eu nunca vi na minha vida, e pelas pessoas que eu vi lá, que são pessoas humildes, que buscam ali um atendimento digno e não tem. O que se espera é uma apuração séria e rigorosa, e a gente vai estar de olho. A polícia divulgou agora à tarde a foto de um homem que participou do roubo de um cofre no estádio da Ponte Preta no mês de abril. Quem tem essa reportagem, quem que é, Vini? Eliette Zanotti está conosco? É VT. Então traz aqui pra gente, Ney. Aperte o play. Robson Alves Bernardo, de 30 anos, está foragido da justiça. Ele está sendo procurado pela polícia por ter participado do roubo ao cofre da Ponte Preta. O setor de inteligência da Delegacia de Investigações Gerais fez o reconhecimento pelo circuito de segurança do local e testemunhas. Nessas imagens, ele aparece conduzindo o vigilante. Robson tem diversas passagens, inclusive por roubo. A polícia já está à procura dos outros 5 integrantes da quadrilha. O roubo aconteceu no final de abril. Os bandidos usaram barras de ferro para realizar o arrombamento. Apesar de algumas câmeras terem sido quebradas, é possível ver quando eles jogam o cofre de 300 quilos escada abaixo. O bando levou R$145 mil e ainda 30 camisetas da Macaca. O dinheiro era resultado da partida entre Corinthians e Ponte Preta. Muito bem, olha, nós vamos agora a Piracicaba. Quem está lá é a repórter Andréa Marques, que tem informações sobre desdobramentos do fato que aconteceu ontem, um confronto entre moradores de um bairro da periferia da cidade com a guarda municipal e que resultou na morte de um rapaz de 23 anos. Olá, Andréa, uma boa tarde para você. Olá, Walter Sena, boa tarde a todos. Nesse momento eu estou aqui na Prefeitura Municipal de Piracicaba. Agora acontece uma coletiva, Sena, com o capitão da Guarda Municipal daqui da cidade. Quem está falando com os jornalistas é o capitão Silas Romualdo. Ele está dando uma explicação geral sobre o que aconteceu ontem à noite. Na ocasião, um rapaz de 23 anos morreu durante o confronto entre moradores e policiais. Ele contou até agora para os jornalistas que essa foi a primeira vez que aconteceu esse fato com a polícia. Por enquanto, a morte do rapaz ainda está sendo investigada. Não se pode apontar ainda quem efetuou o disparo, Walter Sena. O local onde aconteceu chama o bairro Bosque do Alenheiro. É um local que tem uma área de preservação ambiental, que é do município de Piracicaba. Ali estão construídos alguns barracos. E ontem a Guarda Municipal recebeu a ordem de retirar 3 deles, né? E foi aí que o confronto começou. Houve um tumulto muito grande, ônibus foram queimados e a Guarda Municipal até foi recebida com pedras, né? Moradores, né, revoltados com a situação, mesmo depois da morte desse jovem de 23 anos, atiraram pedras e fogo também em ônibus. Hoje nossa equipe também esteve lá no local, nós conversamos com moradores, eles ainda estão bastante assustados e dizem que não tem para onde ir, Walter Sena. Realmente ali é uma área de preservação ambiental, 10 barracos estão no local e são assim, eles estão de forma ilegal lá, né? Eles invadiram lá o local. Alguns deles dizem até que já fazem parte aí de programas habitacionais da prefeitura, mas que até agora não foram contemplados. A coletiva segue neste momento, Walter Sena. Pois é, a repórter Karina Rica esteve ontem lá com o cinegrafista Jefferson Barbosa. Você vê imagens
do período noturno, quando a confusão aconteceu, e foi até difícil identificar o motivo da confusão, porque ninguém sabia ao certo no primeiro momento o que teria acontecido. Agora a guarda já deu algum elemento, o capitão aí com quem você conversou, já deu alguma explicação com relação a essa acusação desses moradores de que a guarda chegou atirando, Andréia? Não, ainda não. Todos os fatos, Walter Sena, fatos ainda estão sendo apurados, né? O capitão ouviu aí os policiais que foram destacados para essa operação. Alguns moradores também já foram ouvidos, inclusive parentes aí do rapaz de 23 anos que foi assassinado ontem durante o confronto. Mas por enquanto não se sabe porque tudo isso começou. É claro que as pessoas que foram retiradas lá do local gerou um certo tipo de revolta entre as famílias, mas a polícia ainda não se sabe quem começou com o tumulto. Além dessa questão aí do confronto e da morte desse rapaz de 23 anos, a gente viu aqui que veículos foram incendiados, acabou prejudicando ali a linha que serve o bairro, uma escola não teve aula hoje e também a rede de energia acabou sendo atingida, deixando 3.000 pessoas, famílias, sem eletricidade. Você tem alguma informação se isso voltou ao normal já, Andréia? A energia elétrica já foi restabelecida, os telefones também aqui no local, que é um bairro, né, também já voltou a funcionar. Agora os ônibus não voltaram a circular, não. Alguns moradores não puderam ir ao trabalho hoje, Walter Sena. Realmente uma situação complicada. Muito obrigado por enquanto, Andréia Marques de Piracicaba, atualizando para a gente as informações e também daqui a pouco mais detalhes no Band Cidade a partir das 6:50 da noite. Olha, agora o Brasil Urgente faz um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta já.